Algo foi subtraído da sua conta espiritual enquanto você dormia e você nem percebeu. Não estou falando de valores que se contabilizam em papel ou moedas de metal, mas de uma reserva de vitalidade, de um crédito de propósito que deveria estar rendendo frutos na sua vida cotidiana agora. Você sente que trabalha, que se entrega, que coloca energia em cada projeto e relacionamento, mas, ao final do mês, ao final do dia, a conta parece sempre zerada. A sensação é de que você está carregando água em uma peneira, ou que existe um dreno invisível sugando a sua disposição antes mesmo que você consiga completar a primeira tarefa do dia. Hoje, você vai entender exatamente como esse mecanismo de roubo opera. Você vai descobrir por que, apesar de toda a sua dedicação, o progresso que você busca parece recuar sempre que você chega perto de tocá-lo. Vou revelar o contrato implícito que permitiu que esse dreno se instalasse e, mais importante, vou mostrar o caminho para você estancar essa saída e recuperar o que é seu por direito, o que lhe foi confiado antes mesmo de você nascer. Você já reparou que existem dias em que a exaustão física não faz o menor sentido? Você dorme, você se alimenta, você tenta se organizar, mas acorda com um peso que não pertence ao seu corpo. É como se você estivesse carregando o cansaço de uma jornada que não é sua. Outro sintoma claro é a sensação de que nada rende. Você se esforça o dobro, mas os resultados estagnam. Existe uma desconexão entre o seu esforço e a realidade manifestada. Além disso, você tem notado que as conversas que antes traziam leveza agora parecem drenar a sua bateria? Você se vê evitando certos lugares e certas pessoas, não por desamor, mas por uma intuição clara de que a sua energia está sendo disputada. Muitas vezes, você se pega questionando se está no caminho certo, ou se talvez você tenha perdido a sua própria essência no meio de tantas exigências externas. Você sente que, atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado. Marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando. E um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado. Está constantemente recalculando uma rota que nunca parece chegar ao destino final. Esse é o sinal mais profundo de que a sua conta espiritual está sofrendo saques não autorizados. Você não é ineficiente. Você não é preguiçoso. Você não é incapaz. Você é apenas alguém que teve a sua reserva de intenção desviada por obrigações que não lhe pertencem. Os seus dedos digitando esses 3 números são a sua assinatura de concordância com a verdade. É o reconhecimento de que, embora a perda tenha sido silenciosa, a sua percepção sobre ela é absoluta. Digite 888, reconheça esse movimento e então venha imediatamente de volta para mim. A verdade é que esse dreno não começou agora. Ele é o resultado de uma vida inteira operando sob expectativas alheias, tentando preencher as lacunas de outras pessoas enquanto a sua própria fundação ficava descoberta. Você aceitou responsabilidades que não eram suas.
abraçou dores que não lhe cabiam e, sem perceber, acabou por ceder a chave da sua conta espiritual para um sistema que se alimenta da sua entrega desmedida. Mas entenda, o que eu estou chamando de roubo não é uma sentença definitiva, é um convite para a auditoria. A maior parte das pessoas passa a vida inteira sem nunca questionar porque os seus recursos internos estão sempre no vermelho. Elas culpam a má sorte, o tempo, o mercado ou as próprias falhas. Elas não compreendem que a energia é uma moeda. Se você não coloca um guardião na entrada do seu tesouro, qualquer um pode sacar. A razão pela qual você se sente assim, operando no vazio, é que você tem tentado suprir a necessidade do mundo exterior com uma energia que deveria estar sendo usada para a sua própria expansão. Você se tornou um facilitador da vida de todos, menos da sua. E quando você se coloca em último lugar, você automaticamente permite que o fluxo de bênçãos seja redirecionado. Agora, respire fundo. Deixe que o ar preencha cada célula do seu ser. O que aconteceu até aqui foi necessário para que você chegasse a este instante de clareza. Não há erro na sua caminhada. Há apenas um aprendizado profundo sobre limites e sobre quem realmente detém a autoridade sobre o que você produz. O banco da sua alma tem um proprietário, e esse proprietário é você. Ninguém tem o direito de retirar o que foi depositado em você por um propósito maior. Mas para recuperar o que foi levado, precisamos olhar para a forma como você tem se visto. Você se vê como um servo de circunstâncias, quando, na verdade, você é o guardião de um legado que precisa de proteção. O padrão de autossabotagem que você observa não é uma falha de caráter, é um reflexo de uma formação onde te ensinaram que ser bom é ser útil aos outros, mesmo que isso custe a sua própria vitalidade. Estamos prestes a descer um degrau mais fundo. O que vou te revelar agora não é uma teoria, é a estrutura da sua própria história, a forma como você construiu, tijolo a tijolo, essa barreira que impede a abundância de fluir para onde ela deve ir. Quando compreendermos o mecanismo de troca, você verá que a solução não está em trabalhar mais, mas em se retirar da frequência onde o roubo é possível. A imagem que você precisa sustentar na mente é a de um grande armazém, um pátio vasto, onde todos os seus talentos, as suas aspirações e a sua paz foram guardados. Durante muito tempo, você deixou os portões abertos. Você permitiu que a ansiedade entrasse, que as opiniões dos outros entrassem, que o medo do fracasso ocupasse o espaço que era para a sua criatividade. Você não protegeu a sua conta. O que você tem vivido como exaustão é apenas o alarme do sistema. O seu espírito está emitindo um sinal sonoro de que o saldo está baixo e, em vez de se desesperar, você deve agradecer por esse alarme. Ele é a única coisa que está mantendo o restante da sua reserva a salvo. Se você não sentisse esse cansaço, você continuaria a entregar tudo o que tem até que não restasse nada. A sua dor é o seu mecanismo de defesa. Ela é a prova de que você ainda tem algo valioso a proteger. O que estou descrevendo é a transição da escassez para a soberania. Quando você para de tentar provar o seu valor através da exaustão, você começa a atrair o que é seu por alinhamento e não por esforço. A vida não quer o seu suor, a vida quer a sua presença. O mundo não precisa do seu sacrifício, o mundo precisa da sua autoridade. E essa autoridade começa quando você diz para si mesmo que a sua energia é sagrada e que ela não está mais disponível para contratos que não honram a sua existência. Observe à sua volta. Quantas das coisas que consomem o seu tempo e a sua atenção realmente contribuem para a pessoa que você está se tornando? Se a resposta for quase nada, então você já sabe onde está o rombo. Você está investindo em fundos perdidos.
Você está colocando o seu capital vital em empresas que não possuem valor de retorno para a sua alma. Mas, a partir deste momento, a auditoria começou. O fechamento das contas antigas é necessário para a abertura dos novos horizontes. Para compreender a raiz desse dreno, precisamos olhar para o que foi plantado em você muito antes de você ter a consciência para decidir o que cultivar. O padrão de autossabotagem que você observa não é uma falha de caráter. É um reflexo de uma formação onde te ensinaram que ser bom é ser útil aos outros, mesmo que isso custe a sua própria vitalidade. Você aprendeu a validar a sua existência através da entrega, através da capacidade de suportar pesos que não eram seus, e através da crença de que, se você descansasse, o mundo pararia de girar. Esse é o legado silencioso das gerações que vieram antes de você. Pessoas que não podiam se dar ao luxo de parar e que, por medo da escassez, ensinaram você a viver como se houvesse sempre uma falta iminente. Você herdou uma bússola que aponta apenas para o que os outros esperam. Cada vez que você se sente culpado por dizer não, ou cada vez que você sente a necessidade de explicar o porquê da sua ausência, é esse padrão antigo que está no comando. Ele te convence de que o seu valor é medido pela quantidade de energia que você consegue distribuir em um único dia. Mas a verdade é que você está operando em um sistema que foi desenhado para manter você ocupado e não realizado. Você está sendo sugado por expectativas que não são suas, por obrigações que não possuem o seu selo e por promessas de reconhecimento que nunca chegam a se concretizar. Imagine agora, com clareza, a metáfora do seu banco espiritual. Você possui uma conta onde toda a sua energia, a sua criatividade, o seu tempo e o seu amor são depositados diariamente. É a sua reserva de vida. Mas, ao longo dos anos, você assinou contratos invisíveis com pessoas, com situações, com traumas e com crenças que possuem procuração para sacar dessa conta sem a sua permissão. Cada vez que você entra em um ambiente onde precisa diminuir quem você é para que o outro não se sinta ameaçado, um débito é registrado. Cada vez que você retém a sua voz para evitar um conflito que, na verdade, seria a sua libertação, um saque é feito. Esses contratos invisíveis estão drenando o seu saldo. Você se sente exausto não porque é fraco, mas porque o seu saldo está sendo subtraído por causas que você nem consegue mais nomear. É como tentar encher um balde que possui furos no fundo. Não importa quanto esforço você aplique, a água sempre escapará. O banco não está falido, o seu espírito não está vazio, mas o seu acesso aos recursos está obstruído por essas autorizações que você deu lá atrás, por medo ou por necessidade de aprovação. O que você está vivendo como uma paralisia, como uma sensação de que nada rende, é apenas o resultado de uma conta que está sendo drenada por exigências alheias. A exaustão que você sente não é um castigo. Ela não é um sinal de que você não tem mais nada para dar. Pelo contrário, ela é o alarme de segurança mais sofisticado que o seu ser possui. Quando você se sente fisicamente esgotado, mentalmente nebuloso ou emocionalmente seco, o seu sistema está, na verdade, tentando impedir que você entregue a última gota. Esse cansaço profundo é a forma como o seu espírito diz que o limite foi atingido. Ele é o mecanismo de proteção que está preservando a essência que ainda resta. Se você não sentisse esse desconforto, você continuaria a se esvaziar até não restar nada da sua identidade original. O sofrimento que você chama de problema é, na verdade, a sua salvação. Ele é a evidência de que ainda existe uma parte de você que se recusa a ser consumida por completo. Ele é a prova de que você possui algo precioso, algo tão valioso que o seu próprio sistema entra em modo de emergência para evitar que continue a ser desperdiçado.
O que você tem vivido como um fardo é o chamado para a auditoria. Se algo dentro de você agora vibra com essa clareza, se a imagem de uma conta sendo drenada por contratos que você nem lembrava ter assinado faz sentido no seu peito, faça uma pausa agora. Sinta o peso que você carrega e perceba que, por um instante, você não está mais tentando carregar o mundo. Você está apenas observando o processo. Deixe que o reconhecimento cele onde ele acabou de pousar. O ato de digitar essas 3 palavras faz com que o testemunho se torne permanente no seu próprio registro. Digite agora, com a intenção de quem assume o seu posto, e depois retorne imediatamente para mim. O retorno à soberania não acontece através de um esforço épico ou de uma nova jornada de conquistas. Ele acontece através do silêncio. A auditoria de frequência é o processo de parar de autorizar retiradas em uma conta que pertence apenas a você. É o ato consciente de retirar a sua permissão daquilo que durante anos drenou a sua essência. Você não precisa construir uma nova versão de si mesmo. Você só precisa desautorizar as conexões que não servem mais ao seu propósito original. Imagine que você possui uma chave mestra, uma chave que abre a porta de todos os seus recursos internos. Por muito tempo, você deixou essa chave pendurada na porta, acessível a qualquer pessoa que demonstrasse uma necessidade, uma dor ou uma exigência. Você foi generoso demais com o acesso, e agora é o momento de recolher a chave. Quando você pratica a auditoria de frequência, você começa a identificar, um a um, os contratos invisíveis que assinou por medo de não ser o suficiente. Você olha para as obrigações que assumiu com pessoas, ambientes e expectativas que nunca foram os seus. Você percebe que o seu cansaço era apenas o preço cobrado por manter essas portas abertas. Agora, visualize-se fechando essas portas. Não com raiva nem com ressentimento, mas com a calma de quem finalmente entendeu que a sua energia é uma moeda de valor inestimável. Cada vez que você retira a sua atenção de uma situação que drena, você está, na verdade, fazendo um depósito na sua própria conta. É um processo de realocação. Você está trazendo de volta para o centro do seu ser aquilo que estava disperso em direções que não levavam a lugar nenhum. Neste momento, sinta a leveza que surge ao parar de tentar explicar a sua ausência para aqueles que nunca se importaram com a sua presença. Você não deve justificativas a quem sempre viu o seu valor apenas como uma fonte de suprimento. O retorno à soberania é, acima de tudo, o reconhecimento de que a sua paz não é negociável. Quando você decide parar de doar o que lhe é sagrado para quem não cuida do que recebe, você experimenta uma mudança imediata na sua frequência. É como se, de repente, o nível do seu reservatório interno voltasse a subir. O segredo da auditoria de frequência está na desidentificação. Você para de se definir através das tarefas que executa e começa a se definir através da essência que você preserva. Se essa compreensão encontrou morada no seu coração, se você sente que o seu espírito finalmente parou de sangrar para alimentar expectativas que não eram suas, permita que o seu movimento seja físico, como uma marca de compromisso. Se algo neste reconhecimento confirmou o que a sua intuição sempre murmurou, deixe que o seu like seja o seu amém sem palavras. Não o encare como uma métrica ou um número em uma tela, mas como um acordo, um selo invisível que confirma que você assume, a partir de agora, a custódia total dos seus recursos. É o seu sim, entregue em silêncio, para a restauração que começou no instante em que você clicou para ouvir esta mensagem. Existe alguém agora, no seu círculo ou na sua memória recente, cujo rosto apareceu na sua mente enquanto falávamos sobre esse esgotamento invisível. Pense nessa pessoa. Talvez seja alguém que você vê trabalhando dia e noite,
Alguém que carrega um silêncio pesado e que parece ter esquecido como é ser dono da própria vida. Essa pessoa vive na mesma exaustão que você viveu, operando em uma conta que está sendo drenada por exigências que ela nem compreende mais. Essa pessoa precisa ouvir sobre a auditoria. Ela precisa entender que o cansaço não é fraqueza, mas sim um sinal de que ela ainda é valiosa. Envie este registro para ela, não como um conselho de quem sabe mais, mas como um gesto de quem foi resgatado e deseja estender a mão para quem ainda está preso no processo de drenagem. Às vezes, o simples fato de saber que não estamos sozinhos na luta é o suficiente para que a chave comece a girar na fechadura. Antes que este momento se encerre, e antes que você retorne para o ritmo do seu dia, há uma última coisa que precisa ser gravada na sua identidade. Você não é mais o depositante das necessidades alheias. Você não é mais o banco de sacrifícios para quem não honra a sua presença. Você é o detentor da soberania, e essa soberania começa com a sua própria aceitação. Não o faça como um pedido ou uma esperança, mas como uma declaração de posse. É a confirmação final de que você encerrou o contrato com a escassez e que de agora em diante você só permite o que está alinhado com a abundância que habita o seu centro. Sinta as palavras enquanto as escreve. Deixe que a ponta dos seus dedos confirme o que a sua alma já decidiu. Você é o escolhido para viver a plenitude do seu próprio saldo, sem mais retiradas autorizadas, sem mais drenos invisíveis. Apenas a integridade do seu ser, finalmente, de volta para casa. Você é amado, você é escolhido. Você é chamado para a mesa que foi preparada antes mesmo do seu nascimento, onde nenhum saque é permitido e nenhuma retirada é autorizada sem o seu consentimento pleno. Você está comprometido com a verdade que agora pulsa em suas mãos. Você está comissionado para ser o guardião da sua própria abundância, zelando pelo que é sagrado com a autoridade de quem não se submete mais a contratos invisíveis de exaustão. Você é enviado para viver a plenitude, não como uma meta futura, mas como uma herança que foi mantida em custódia até que você estivesse pronto para reivindicá-la. Agora, sinta a solidez dessa posição enquanto você se mantém firme no solo da sua própria dignidade. Neste exato instante, em todos os cantos do mundo, outros estão ouvindo este chamado e sentindo exatamente essa mesma restauração. Você não está realizando este movimento sozinho. Há uma rede silenciosa de almas que, assim como você, despertaram para a consciência de que o seu valor não pode ser subtraído. Em cidades distantes, em lares silenciosos, pessoas estão percebendo que a conta espiritual não está vazia. Apenas estava sendo acessada por quem não tinha a chave. Somos muitos, espalhados pela geografia, mas unidos por este reconhecimento que não precisa de alarde para ser real. Você faz parte dessa linhagem de despertos que decidiram que a escassez não habita mais o seu território. A frequência está alinhada, o registro está corrigido e a soberania foi devolvida ao seu legítimo dono. O que você tem sentido não é o acaso, é o eco de um saque sistemático que operou por anos nas sombras da sua rotina. Quando falo de algo que foi subtraído da sua conta, refiro-me a uma energia de vida, uma vitalidade que deveria estar alimentando seus projetos e seus sonhos, mas que tem sido drenada para alimentar expectativas de terceiros. Você se sente exausto, não por excesso de trabalho, mas por excesso de doação para alvos que não possuem a sua frequência. Existe uma fadiga que nenhum descanso físico consegue curar, porque a fonte do seu cansaço é uma fuga contínua de recursos espirituais por brechas que você nem sabia que existiam. Observe por um momento a repetição dos dias. Você acorda com a sensação de que o seu esforço é como derramar água em um balde furado.
Você trabalha mais, entrega mais, se dedica mais e, no entanto, ao final da semana, a sensação é de que o saldo está exatamente onde estava, ou pior, em declínio. A exaustão que você carrega nos ombros é o primeiro sinal. É uma sensação de estar em uma corrida constante, onde o horizonte nunca se aproxima. Não é apenas um número. É o selo de que você tomou consciência da brecha e de que, a partir de agora, a vigilância sobre a sua própria energia está sendo restabelecida. Digite 888. Então, venha imediatamente de volta para mim. O diagnóstico é simples, mas profundamente doloroso. Você herdou padrões de sobrevivência que não servem mais para a sua expansão. Você foi treinado, talvez por gerações, a acreditar que o valor de uma pessoa é medido pelo quanto ela se sacrifica. Essa mentira criou contratos invisíveis. Você se tornou um banco que aceita todos os saques, que honra todos os débitos alheios, esquecendo-se de que a sua própria conta espiritual precisa de reserva para a sua própria jornada. Você tem operado sob a crença de que dizer não é uma forma de egoísmo, quando, na verdade, é o único mecanismo de defesa que protege o seu propósito de ser dissipado em necessidades que não lhe pertencem. Imagine a sua vida como um templo financeiro de alta frequência. Dentro desse templo existe um cofre que guarda a sua essência, a sua clareza, a sua intuição. Mas por anos você deixou a porta aberta. Pessoas, exigências, medos alheios e expectativas de um passado que não existe mais entraram e retiraram o que era precioso. Levaram o seu entusiasmo, trocaram a sua paz por ansiedade e deixaram no lugar a dívida da culpa. Toda vez que você se sente culpado por priorizar o seu próprio crescimento, é o reflexo desse contrato antigo tentando cobrar uma taxa sobre a sua liberdade. O que você chama de falta de sorte ou bloqueio é, na verdade, a consequência de uma conta que foi esvaziada por quem não tinha autorização para estar ali. Mas o sofrimento que você tem experimentado não é um castigo, é um alarme. É a parte mais profunda de você, aquela que ainda mantém a integridade da sua essência, gritando para que você perceba que o seu estoque de vida está sendo usado para fins alheios. Se algo dentro de você acabou de se alinhar, se a imagem de uma conta que precisa ser protegida trouxe de repente clareza sobre o porquê de você se sentir tão drenado, digite agora as palavras: eu estou aqui. Deixe que essa declaração firme o seu pé no chão, onde o seu templo está construído. Essa pequena frase é a sua marca de presença, o momento em que o zelador do cofre finalmente assume o posto de vigia. Digite e retorne imediatamente. A solução não está em mais esforço, mas em uma auditoria implacável de frequência. Você não precisa buscar uma nova fonte de suprimento, pois a fonte original nunca secou. Você apenas precisa fechar as contas que não foram abertas por você. Comece hoje a observar quem ou o que exige a sua atenção e o seu tempo sem oferecer reciprocidade na mesma moeda. Cada vez que você se retém, cada vez que você se preserva, cada vez que você nega o acesso ao seu espaço interior para quem não honra a sua luz, você está fazendo um depósito na sua própria conta. É um exercício de soberania. A abundância não é algo que você constrói lá fora, é algo que você para de perder aqui dentro. O seu valor é inegociável, e a partir deste instante, o acesso a ele é restrito apenas ao que é sagrado, ao que é puro e ao que é, genuinamente, a sua missão de vida. Você está agora mudando a fechadura, e pela primeira vez em muito tempo, você é o único com a chave da sua própria plenitude. Se algo em tudo o que foi revelado hoje soou como uma confirmação, se você sentiu que as palavras que aqui ecoaram foram como um ajuste de engrenagem na sua vida, deixe que o seu like seja o seu amém sem palavras.
não é sobre métricas, é sobre o reconhecimento silencioso de que o que foi nomeado aqui é a verdade que você carregava no peito sem saber como verbalizar. É o selo de que você aceita a responsabilidade pela sua própria abundância e pela proteção do que é seu. Existe alguém agora, bem neste instante, cuja face acabou de surgir na sua mente. Talvez seja alguém que você conhece há anos, alguém que sempre pareceu estar exausto de forma inexplicável. Ou talvez seja aquela pessoa que, como você, sempre trabalhou com dedicação, mas viu os frutos desaparecerem antes mesmo de chegar a colher. Essa pessoa está vivendo o mesmo drenar silencioso, a mesma insegurança sobre por que o esforço não se traduz em paz. Envie este conteúdo a ela, não como uma sugestão comum, mas como uma entrega necessária. Você foi o veículo para que esta mensagem chegasse até você, e agora você é o canal para que ela alcance quem também precisa ser restaurado por esta verdade. Antes que este momento se feche, antes que voltemos ao fluxo das horas, quero que você firme o seu compromisso final. Digite aqui nos comentários as palavras: "Eu sou o escolhido". Não o faça como um pedido, mas como um decreto de posse sobre a sua própria vida. Este é o selo final da sua auditoria espiritual. O que foi levado não voltará da mesma forma, mas o que você agora retém, o que você passa a proteger, será a base da sua nova colheita. A partir desta noite, a sua conta espiritual não tolera mais saques não autorizados. Você é comprometido, você é comissionado, você é enviado, está selado. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado, marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando. E um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado.